Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Sou o professor Carlos Eduardo e hoje nós vamos tratar da seguinte pergunta, dando continuidade a esse nosso, eu costumo dizer, nosso grande bate-papo, né, sobre a lei do inquilinato, abordando todos os aspectos práticos da lei e como a gente tentar resolver da melhor maneira possível. Como já falei para vocês, eu não vou esgotar aqui todo o assunto teórico, vou tentar focar um pouco mais na parte prática em poucos minutos. Lembrando a vocês, caso vocês tenham interesse, a gente tem aí nosso curso de lei do inquilinato, abordando aí ponto a ponto toda a lei, e também um curso as questões práticas da lei do inquilinato. Aqui são alguns pontos, alguns cortes, né, da lei, algumas perguntas mais recorrentes no nosso dia a dia que eu vou procurar trazer também para vocês. Legal? Gente, aqui a primeira pergunta de hoje vai o seguinte: quais cuidados que o proprietário deve ter ao alugar um imóvel, né? Então, para você que esteja me assistindo, não sei em que plataforma, se Instagram, YouTube, se for YouTube, por favor, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, se for no Instagram, curta a nossa página e mande a sua dúvida, a sua pergunta, que terei o maior prazer em responder. Vamos lá. Quando você esteja me ouvindo, seja advogado, seja corretor, enfim, ou um advogado mesmo da parte imobiliária, quando a pessoa tem um imóvel, ou você mesmo proprietário, né, o que você quer ao alugar aquele imóvel? Evidentemente, um excelente inquilino, né? Você quer um inquilino que pague antes do prazo, ali pontualmente, que não perturbe, não é isso? É isso. Você não quer nenhum tipo de aborrecimento. Então, como você evitar esse tipo de aborrecimento? Gente, sempre é de praxe, né? Você já sabe, mas os cuidados que você deve ter ao alugar um imóvel diz respeito à pessoa que vai residir no seu imóvel, para que você não tenha nenhum tipo de problema futuro. Então, a primeira consulta que você tem que fazer, que a gente chama a lista, a ficha, né, do inquilino, é realmente você pesquisar sobre ele e sobre quem vai habitar aquele imóvel, né? Então você pode consultar o SPC, né, e o Serasa, para ver se tem dívidas, para ver se ele é um devedor, para ver se ele tem dívidas na praça, pesquisar todo esse histórico. Aqui eu ainda costumo dar como orientação, né, aos meus clientes, aos proprietários que são meus clientes, pesquisar também os processos judiciais, né? Aqui, por exemplo, no Rio, vou lá no site do TJRJ, a gente faz uma pesquisa para ver se ele já foi, por exemplo, despejado por falta de pagamento em outras oportunidades, para ver qual é o histórico dessa pessoa, não somente o quanto que ele ganha. Não é verdade? Isso aí nem sempre quer dizer muita coisa, claro que é bom, mas nem sempre é tudo, né? Então pesquisar como que ele é. Então, sem problema nenhum, site do SPC, do Serasa, né, do Serasa você tira lá a certidão, né, paga. Você tem diversas outras formas, sites de pesquisa também sobre a pessoa. Pesquiso, pego o CPF, pesquiso também no próprio Juiz Brasil, nos sites dos tribunais, na Justiça Federal. Por exemplo, ele pode ter tudo, uma renda excelente, mas é um cara às vezes cheio de problemas, cheio de processos. Você quer essa pessoa? Não, né? Evidentemente que não, que poderá vir te acarretar diversos problemas. Então essa é uma recomendação para todos os proprietários que eu faço. Primeira coisa, investigue essa ficha do seu inquilino, do seu futuro inquilino. Quem é? Principalmente qual a atividade que ele vai desempenhar. Se necessita de alvará, se aquela atividade necessita de um alvará específico, né? Se for uma atividade da área de saúde, por vezes necessita de um alvará da Anvisa, né? Ou de algum órgão, de um conselho próprio, né? Então, investigue isso aí para ver o que será feito dentro do seu imóvel. Sempre, nos contratos, de uma maneira padrão, sempre tem que o proprietário poderá, né, que o locador, né, poderá fiscalizar o imóvel, né, marcada aí uma antecedência de tantos dias, né, para visitar. Visite ou mande uma pessoa, o seu procurador, visitar o imóvel, saber como estão aquelas condições do imóvel locado. Mais ainda,
é importante você averiguar se os condomínios, não sei a maneira como as pessoas às vezes costumam fazer, cada um tem a sua, estão sendo pagos principalmente IPTU. Tive um caso recente em que estava o imóvel do meu cliente, estava com uma outra administradora e o IPTU ela não estava pagando, né? E aí? Não estava pagando o IPTU. Então, fiscalize de vez em quando, de 2 em 2, 3 em 3 meses, se a sua imobiliária está pagando o condomínio, se ela está pagando o seu IPTU. Porque normalmente o que acontece? A imobiliária manda, né, o valor do aluguel, condomínio, IPTU, taxas, faz o desconto dela, normalmente 10% sobre o valor do aluguel, aí há uma variação, e depois ela mesma retém aqueles valores e ela paga, né, o condomínio, IPTU, às vezes a taxa de seguro contra incêndio, enfim, aqui no Rio pelo menos, e assim vai. Então você, proprietário, fiscalize isso durante o curso do contrato de locação também. Um outro caso que tive recente foi o contrário, né? Estava cobrando da pessoa um IPTU que não existia. Aquele imóvel já estava isento de IPTU, mas a imobiliária continuava a cobrar IPTU da locatária. Quer dizer, então, fiscalize isso também, mas isso é mais uma coisa para o locatário, né? Uma recomendação maior para o locatário, mas você, proprietário, poderá sim investigar isso também, para que depois não haja nenhum tipo de ação ou de cobrança subsidiária, né, em cima de você, tá bom? Aqui uma outra recomendação: nunca entregue as chaves do imóvel antes de você checar todas as informações, antes do contrato estar efetivamente assinado, tá? Reconhecido ou não firma, isso a gente vai ter um tópico exclusivamente para isso, tá bom? Então nunca entregue antecipadamente, sem que esteja tudo visto, todas as cláusulas bastante claras, e você ter passado aí para o seu advogado, para o seu procurador, pela sua imobiliária, pela pessoa responsável, que você certifique que tudo esteja correto, tá bom? E aqui eu faço a gente também vai ter um tópico próprio sobre isso, mas eu já quero aqui falar uma coisinha. Contrato sem qualquer garantia e pedido de liminar. As pessoas comumente acham assim, não, contrato de locação tem que ter qualquer garantia. Qualquer garantia, senão não faço contrato. Você já parou para pensar que do ponto de vista processual, isso pode não ser bom? Claro que depende do valor da locação. Eu oriento até em algumas locações com valores menores, e se você, locador, tiver uma condição financeira que me permita, em caso de não pagamento de aluguel, você pagar 3 vezes o valor do aluguel de caução numa ação de despejo, eu recomendo até que você não faça garantia. Por quê? Nos contratos, e aqui vai a dica, você só consegue medida liminar em ação de despejo quando você tem 2 requisitos. O contrato esteja desprovido de garantia e você deposite na ação o valor de 3 vezes o valor do aluguel. Tá? Nesses casos, o juiz vai sair a liminar de despejo entre 15 a 30 dias. Tá? Agora, o problema, se você estiver tratando de um valor de aluguel de 20, 30 mil, realmente é muito caro. Né? Agora, se você está falando às vezes de uma alocação de R$500, 400, 300, 800, dependendo até 1.000, aí depende do locador, não é caro. Aí eu falo, não faz não. Porque se a pessoa não pagar qualquer aluguel ou encargo, 3 vezes o valor do aluguel, o contrato não tem garantia. E quando? O que o proprietário mais quer quando o locatário não paga? Tirar ele. Que ele saia. Igual, meu irmão, quero que você saia. E depois você consegue o despejo e uma outra ação autônoma. O contrato de locação é um título executivo extrajudicial. Você entra e executa. E faz uma ação de cobrança contra ele. Então, pensem nisso aqui, se realmente vale a pena todo contrato ter garantia. Repito, claro que dependendo do valor. Por isso que é importante você o quê? Checar sempre a ficha do inquilino,
propenso inquilino e às vezes do cônjuge, porque a gente sabe que tem muita fraude, tá? Porque aí depois, numa ação de cobrança, você vai em cima dele, pode ir em cima, dependendo da situação até, né, da esposa, se houver aí uma fraude de compra e venda, uma série de situações. Então, gente, para você, locador, o que você tem que ter de cuidado para você alugar o seu imóvel é, para você não ter dor de cabeça, é você pesquisar a ficha dele, ver se ele vai ter condições de arcar com todas aquelas responsabilidades, com todos aqueles encargos, né, locatícios, e pesquisar também, se der ali, do cônjuge, das pessoas que vão habitar aquele imóvel, se você tiver esses dados. Tá? Vê a renda, vê o trabalho, pesquise processos, pesquise o histórico. Às vezes, a gente foca muito na renda e vê a pessoa, às vezes, tem outros grandes problemas. Então, dá uma vista nisso. Ó, eu já tive casos que, às vezes, a pessoa tinha renda, tinha não sei o quê, mas tinham processos bem sérios, né, por trás, que envolviam polícia, uma série de coisas que pode realmente não ser bom para vocês. Tá bom, gente? Então essas são as dicas iniciais para você aí em relação ao contrato de locação aí para um locador. Tá bom? Se você que está me assistindo tiver mais dicas, mais sugestões, deixa aqui nos comentários que a gente depois trata também do tema. Tá bom? Bons estudos para vocês. Forte abraço.